Vamos lá, padre. E já começamos. Então esse mandamento aqui... Opa! E aí, padre, tudo E bem? aí, rapaz, tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, padre, você anda malhando? Ó, a vida inteira. Caramba, meu. Pô, para ter um trapézio desse. Padre, estamos muito felizes de ter você com a gente hoje. Muito honrados, tá? Te admiramos muito e estamos muito felizes de ter você com a gente hoje, tá bom? Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Também estou muito feliz com a oportunidade de conversar com você. Rapaz, você não faz ideia de um tanto de amigo quando eu publiquei nos meus stories que iria falar com você. Um monte de amigo que se manifestou feliz. Que bom! Estava ansioso por esse encontro, então estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, que bom, que essa é uma honra para todos nós, então. Padre, é o seguinte, a gente está num desafio aqui durante 21 dias, né? Falando sobre legado, falando sobre impacto, né? Falando sobre princípios em que, na sua grande maioria, estão na Bíblia, né? A gente está falando muito sobre ganância, tolice, longo prazo. Poxa, a gente fala sobre conselheiros. Salomão fala muito sobre conselheiros. E eu percebo que muito do que eu vejo em pessoas que geram algum impacto na sociedade está em Provérbios, por exemplo. Está em Eclesiastes. Tem, em grande parte, uma fonte em Salomão, uma sabedoria que se provou no tempo, tá, padre? E hoje a gente está falando sobre escala. O tema de hoje é escala. E o que eu te pergunto é o seguinte: o que você pode encontrar dentro de todo o seu ambiente, seu histórico de estudos, tá? Sobre o assunto escala? O que você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre a reflexão escala envolvendo impacto, possivelmente sucesso, prosperidade de alguma forma, dentro da sua área de expertise, padre? Olha, primeiramente, o impacto ele só é possível quando algo grandioso acontece. E quando nós falamos algo grandioso, a gente tem a tentação de pensar de algo grandioso fora de nós. E não. Eu acho que o primeiro movimento de grande transformação é aquele que nós identificamos modificando a nossa estrutura, a nossa forma de pensar. E aí a gente vai escalonando isso, transformando aquilo que está ao redor de nós. Eu acho que seria uma grande ilusão pensar que a máxima transformação que nós esperamos não precisa começar em nós. Tiago, toda e qualquer oportunidade que eu tive de ver pessoas saindo de uma situação desfavorável e alcançando um lugar bacana na vida ou na sociedade, foram iniciativas que tiveram, primeiramente, um profundo impacto dentro delas. De uma mudança que foi iniciada a partir de uma mudança de mentalidade, ou quem sabe até de um conflito que foi elevado à sua máxima potência, e a partir daquele conflito a pessoa precisou se reinventar, ou até mesmo a partir de algumas pequenas tragédias pessoais que ela necessariamente precisou viver a experiência de nascer de novo. E, consequentemente, foi impactando outras pessoas à medida que ela foi vivendo. Porque eu acho que o grande impacto que vai escalonando outras transformações é quando a gente se depara com alguém que a gente viu dar certo. Nossa, como aquela pessoa fez sucesso, isso é, como ela elevou as suas capacidades ao máximo, como ela soube escalonar as suas possibilidades, transformando as pequenas coisas e permitindo que depois isso pudesse ser muito maior e alcançar muito mais pessoas. Uhum. Legal, você falou um negócio. O que você quer dizer com nascer de novo, cara? Isso é muito interessante, porque às vezes a gente tem grandes conflitos, né? E aí você falou sobre nascer de novo. O que você quis dizer com isso? Há um encontro muito sugestivo de Jesus com um homem sábio, um homem religioso da sua época, que foi Nicodemos. Jesus encontrou Nicodemos e naquele homem ele identificou uma certa travessia. Jesus percebeu que Nicodemos estava em travessia. Todas essas grandes travessias que nós precisamos viver diariamente. Só que naquele caso era uma travessia muito pontuada do Antigo Testamento para o Novo. Isto é, Nicodemos estava muito bem posicionado
na religião de sua época, ele conhecia bem a lei, sabia exatamente o que o contexto religioso proporcionava à sociedade naquela época, e de alguma forma ele já estava incomodado, ele percebia que existia necessidade de haver uma transformação. E ele foi conversar com Jesus porque sabia que Jesus era um ponto bastante controverso naquela época entre os líderes religiosos. Jesus se transformou numa liderança religiosa e absolutamente revolucionária a sua liderança. Ele ousava desafiar os poderes políticos, econômicos e, sobretudo, religiosos de sua época. Percebendo que Jesus significava um pouco dessa travessia que ele desejava viver, ele foi conversar com ele. E Nicodemos foi surpreendido com esse conselho de Jesus. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E ele pergunta, mas como é que pode um homem velho, já estando numa fase adulta, nascer de novo? E aí Jesus usou uma expressão religiosa, que tem profundo sentido para nós cristãos, que é quem não nascer da água e do Espírito, que significa justamente um movimento. O Espírito Santo na fé cristã tem essa responsabilidade de mover-nos na direção de um novo. Um novo que existe em mim, um novo que há na igreja, um novo que há no mundo, que eu preciso fazer ficar presente. O novo está pairando sobre nós. Mas somente algumas pessoas captam a novidade, atualizam essa novidade nas suas vidas e são capazes de viver a partir dessa novidade. O movimento do Espírito em nós continua sendo assim, é converter-nos, mas eu sempre digo que a primeira tentação é achar que Deus está nos convertendo em outras pessoas. Não, Deus está convertendo em nós mesmos. Eu preciso chegar à minha essência, preciso chegar ao conhecimento da minha essência. E às vezes eu fico distante disso. Eu posso viver alienado das minhas possibilidades, posso viver esquecido dos meus valores, posso estar absolutamente fora do controle das minhas possibilidades, da minha capacidade. Há tantas formas de viver assim, há tantos caminhos mais fáceis que me exigem menos, que vão me solicitar menos transformações. E Nicodemos, naquele momento, então, recebeu esse conselho de Jesus, que é absolutamente atual até os dias de hoje. Eu também, mesmo já sendo um homem velho, não tão velho como era Nicodemos naquela época, eu também sinto a necessidade de nascer de novo diariamente, de recordar quem eu sou e de viver o mesmo sentimento do partejamento, né, que um dia me trouxe ao mundo. O mesmo movimento de contrações que me expulsou do ninho, que me expulsou do berço. Eu costumo dizer que nós chegamos ao mundo a partir de uma expulsão. O ventre da nossa mãe é muito inteligente. A inteligência humana está no funcionamento do corpo, né? A gente tem uma expressão dessa inteligência no próprio funcionamento do corpo. Chega um determinado momento em que o corpo da mulher não segura mais a cria. Está na hora de nascer. E nós somos expulsos daquele mundo agradável, daquele mundo onde todas as minhas necessidades eram satisfeitas por uma outra pessoa. E de repente eu entro neste mundo ainda com muitas indigências, indigências físicas, indigências emocionais, e preciso iniciar um processo de amadurecimento. Um crescimento que vai me levar um dia à autonomia. Piaget, na sua abordagem do desenvolvimento do juízo moral, dizia que a primeira fase da vida, ele chamou de anomia, onde eu não sou capaz de compreender nenhuma regra. Tudo é uma extensão de mim, eu não consigo nem me ver separado das outras pessoas. Também Freud chamou isso de fase oral, né? No momento em que eu tenho uma absurda incapacidade de compreender o outro como totalmente outro. Então é o meu desejo de abocanhar o mundo na fase oral. Eu mordo a minha mãe, eu mordo as pessoas que chegam próximas de mim. É uma expressão que identifica justamente a minha necessidade de que tudo seja meu. Na anomia é assim mesmo, é um profundo egoísmo que nos toma, que nós somos incapazes de pensar qualquer coisa fora das nossas necessidades, fora do nosso corpo. Aí depois chega a heteronomia,
em que eu sou capaz de perceber o mundo observando os que já vivem fora de mim. Eu já consigo me separar dos outros, a minha compreensão já é separada, eu sou alguém fora do mundo, eu sou alguém que não é minha mãe, eu sou alguém que não é o meu pai, e eu vou viver na observância, vou observar essas pessoas vivendo. Piaget dizia que a compreensão das regras morais, nesta fase, ela passa pela observação e pela imitação. Então, não é que eu compreendo o valor das regras. Eu obedeço porque eu observo alguém obedecendo. Mas isso ainda não é maturidade. A maturidade é quando eu não preciso mais alguém fazendo diante de mim para eu obedecer. Ou eu não preciso alguém me observando nem me vigiando para eu fazer. Aí eu já estou no território da autonomia. Que é essa maturidade que me permite olhar o mundo como um lugar onde eu posso acrescentar. E quando a gente nasce, meu caro, a gente inicia esse processo. Quando é que nós vamos assumir a autonomia? Quando é que nós vamos ter um pouco mais de sabedoria na lida com a vida, com as pessoas? Não sei. Mas isso precisa acontecer em algum momento. E o nascer de novo para Jesus é um pouco disso. De repente eu me sinto muito na heteronomia, eu não estou vivendo por um valor meu, eu estou vivendo porque eu estou imitando os outros. Mas chega um momento em que eu preciso nascer de novo, em que eu preciso abandonar esse antigo jeito de viver e ter uma nova perspectiva, uma perspectiva mais madura. Eu vou fazer não é porque o outro está me mandando, eu vou fazer não é porque o outro está me exigindo, nem tampouco porque eu estou sendo observado. Eu vou fazer porque tem um valor. E Jesus chamava isso de maturidade, maturidade espiritual, emocional, e foi justamente o que ele propôs a Nicodemos naquele tempo. Caraca, ô padre, você falou aqui anomia, heteronomia, autonomia, cara, assim, incrível. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou um cara do dinheiro, entre aspas, hoje, né? Eu trabalhei no mercado financeiro há muitos anos, 12 anos no mercado financeiro. Ensina as pessoas a serem empreendedoras, né? Exatamente, ajudar elas a empreender melhor, investir na grana delas, gerenciar as finanças pessoais e tal. E eu tive um momento da minha vida, e no ano passado eu estava em Portugal e um amigo ele chegou para mim e falou: você deveria ler a Bíblia, né? Eu falei: mas que Bíblia, cara? O meu negócio é negócios. Eu fui de dinheiro, fui de investimentos, investir em ações, escolher as melhores ações e tal. Eu falei: não, você precisa ler a Bíblia, porque a palavra dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia e você está querendo ir na fonte. A gente tem um símbolo aqui, padre, que é a maçã. Tá? A maçã é o símbolo do primo. Por quê? Porque as pessoas, elas insistem em perseguir o fruto e elas deixam de perseguir a semente que gera o fruto, né? Então, se você abrir uma maçã, você sabe quantas sementes existem dentro de uma maçã, mas você nunca saberá quantas maçãs existem dentro de uma semente. Né? Porque esse é o potencial de multiplicação da semente. E eu comecei a ler a Bíblia. Né? Eu comecei a ler sob uma ótica não religiosa. Eu comecei a ler sob uma ótica de mindset, de dinheiro, de mentalidade. Né? E eu li Provérbios. Comecei por Provérbios. Li Provérbios, li Eclesiastes. E tudo aquilo falou comigo, porque eu me dedico a estudar hoje pessoas bem-sucedidas, padre. Então eu converso, já fiz live aqui no Instagram com, sei lá, Kaique, uns 20, 25 bilionários, né? Um monte de gente aqui no Instagram e eu estudo essas pessoas. E, cara, para minha surpresa, eu percebi que tudo que elas falavam, de certa forma, tinham sementes em Provérbios, em Salomão. Eu falei: esse negócio era muito poderoso. E aí, eu peguei e, cara, comecei a ler muito a Bíblia. Muito, muito, muito a Bíblia. E aí, olhando para a Bíblia e pensando no tema de hoje, cara, o que é mais escalável ou o que escalou mais na sociedade do que esse livro? É muito difícil encontrar uma história dessas. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, padre. Como a gente está falando hoje de escala, e se você fosse pensar sobre várias óticas, sobre dinheiro, todas as empresas que ganharam dinheiro escalaram a venda de produtos, né? Sobre mensagem, todas as pessoas escalaram suas fontes de distribuição de mensagem, a palavra foi compartilhada, foi disseminada. O que eu te pergunto é, por que isso daqui tem esse poder de escala tão grandioso? O que tem por trás? Quais são os princípios da escala dessa mensagem, padre? Por que você consegue chegar a tanta gente para tentar estudar a semente disso e tentar trazer para tudo que está ao nosso redor hoje? Se tiver alguma história que você possa contar de dentro desse livro ou de dentro da sua fé, o que você pode contar para a gente?
Olha, se você for ver a própria história do cristianismo, nós temos um belíssimo exemplo de escalonagem. Quando Jesus deixou os seus 12 apóstolos constituídos como continuidade da sua igreja, esses homens e mulheres eram muito simples. E quando eu falo os 12, o Tiago, eu quero me referir a toda aquela pequena comunidade que reunia em torno daqueles que eram chamados de apóstolos. Eu gosto sempre do discurso inclusivo, que joga para dentro dos números aqueles que nós não enxergamos, que não foram testemunhados nas Escrituras, mas que de alguma forma nós sabemos que estavam lá. Os discípulos fundaram pequenas comunidades, movidas, a grande maioria, por mulheres, que lamentavelmente, durante o nosso processo histórico, ficaram muito à margem dentro da vida eclesiástica. Mas, se a gente pensar, esses primeiros seguidores de Jesus, eles não tinham o argumento teórico do que eles tinham vivido ao lado de Jesus. Tanto é que o conceito apóstolo, discípulo, ele só se aplicava para as primeiras comunidades àqueles que viram Jesus, àqueles que conviveram com Jesus. Alguns anos depois, a partir da conversão de um homem chamado Paulo, que é um grande intelectual, talvez o primeiro grande intelectual convertido ao cristianismo. Não podemos nos esquecer que Paulo tinha uma formação filosófica, ele tinha uma origem diferente da dos discípulos, tinha passado pela vida acadêmica, coisa que os discípulos não tinham passado. Quando ele chega, alguns anos depois do episódio de Jesus, ele não tinha mais como conviver com Jesus. Jesus já estava morto, ressuscitado, estabelecida a fé cristã, as primeiras comunidades acontecendo, vivendo. O que aconteceu com Paulo, quando ele chega e tem a sua vida transformada pela mentalidade de Jesus? Ele traz toda a sua inteligência, ele traz todos os seus argumentos. Tanto é que ele teve muitos embates com Pedro, que é o líder carismático, digamos assim, aquele a quem Jesus confiou a igreja. Jesus fundou a igreja, entregou nas mãos de Pedro, e Pedro precisou tocar, com toda aquela dificuldade que ele tinha de fala, de discurso. Ele tinha muita dificuldade, mas ele era um homem de experiência, ele conviveu com Jesus. Paulo chega e a primeira modificação que ele faz é justamente a partir do conceito de discipulado e apostolado. Ele vai dizer, não é o apóstolo, o discípulo, não é aquele que somente conviveu com Jesus. Ele precisava se incluir. Jesus tinha transformado a vida dele. As ideias de Jesus transformaram as suas ideias. Então ele vai falar, discípulo e apóstolo é todo aquele que fez uma experiência de Jesus. Isso é filosofia já, meu caro. Uma coisa é eu ler um livro. Uma coisa é eu fazer uma experiência com o livro. Nós estamos entrando numa terceira margem, como dizia Guimarães Rosa. É a terceira margem do rio. Quando eu digo que eu fiz a experiência de alguém, eu posso até não ter convivido com ela, mas as suas ideias, de alguma forma, vieram morar em mim. Eu conheci aquela pessoa da maneira mais profunda que um ser humano pode conhecer o outro, que é o mergulho nas ideias. Quando Paulo reconfigura o conceito de apostolado, de discipulado, nós começamos uma escalada de crescimento fantástico, que foi justamente a partir desta formulação teórica da vivência, os discípulos viveram. Paulo escreveu sobre o que eles viveram. Paulo escreveu encíclicas, isto é, cartas, naquela época, que eram muito importantes para que as comunidades permanecessem fiéis ao início, ao carisma inicial, à vida de Jesus. E a gente tem toda essa história de Paulo, que é fantástica, que é, para nós, um dos acontecimentos mais importantes do cristianismo é a conversão de Paulo. O que Paulo começou a fazer? Levar o cristianismo para os meios acadêmicos. Jesus frequentou os meios mais simples. Paulo começou a levar a sua reflexão aos grandes teatros, aos lugares da cultura daquela época. Hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo do que foi a minha vida. Eu estudei para ser padre, só. Eu nunca na minha vida tive pretensão de ser comunicador, de fazer o que eu faço hoje.
Eu sou um homem que cresceu dentro da igreja, num formato muito simples, de religiosidade muito simples. Nunca na minha vida tive oportunidade de estar num grande centro universitário antes do seminário. O seminário me proporcionou tudo isso. E, de repente, eu fiquei padre, professor universitário, e comecei a levar a minha experiência de professor universitário para a comunicação. Eu comecei a cantar, a fazer o trabalho com a música, a escrever, escrevi muito, tenho quase 30 livros publicados. Comecei a entrar em outras searas que não eram próprias do nosso mundo católico. Comecei a falar com pessoas que não eram católicas. Comecei a falar, Tiago, com pessoas que não eram nem sequer religiosas, mas que de alguma maneira estavam em busca da espiritualidade. Então, se você for pensar, aquilo que eu faço hoje só é possível, a gente só é capaz de atuar neste campo hoje porque há mais de 2000 anos um homem teve coragem de ser cristão assim, fazendo questão de não precisar abrir mão da inteligência para acreditar em Deus, ou levando uma religiosidade espiritualizada, que a gente sabe que uma coisa não é garantia da outra. Ter religião não é garantia de ter espiritualidade. Eu nunca me canso de dizer isso. Por acaso, a religião é um lugar que deveria ser propício ao surgimento da espiritualidade, ao crescimento da espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela não é propriedade das religiões. Espiritualidade é tudo aquilo que sopra sentido na nossa vida. E eu posso fazer isso lendo Dostoiévski. Eu posso fazer isso lendo um grande clássico da literatura universal que trate as questões humanas com respeito, com seriedade, que esmiúce as questões humanas. Eu faço a experiência da espiritualidade assistindo uma ópera, assistindo uma peça de teatro, lendo uma poesia de Adélia Prado, de Carlos Drummond de Andrade, não sei qual é o autor que lhe inspira. Mas o que Paulo percebeu foi justamente isso. Nós não podemos ter uma religiosidade que não espiritualize as pessoas. E nós não podemos ficar fechados nos nossos guetos, falando somente entre nós. Cara, se me fez bem o evangelho, eu quero falar disso aonde eu for. Ainda que eu precise modificar um pouco a linguagem, eu não me permito modificar o conteúdo, mas eu me permito modificar a maneira como eu levo esse conteúdo. Eu, por exemplo, num determinado momento da minha vida, eu percebi que o humor, ele me ajudava muito a quebrar as barreiras que culturalmente existem entre padres e fiéis. O padre foi construído dentro de uma redoma muito desagradável, que protegia. O padre parecia que nunca tinha problema, o padre parecia uma figura sempre pronta, o padre nem parecia ter sexualidade. Quanto mais assexuado ele parecesse aos olhos das pessoas, mais ele se sentia respeitado. De repente a gente começou a perceber que esse modelo hoje pode ser atualizado de forma responsável. Eu não preciso ficar dentro dessa redoma. Eu posso estar no meio das pessoas, eu posso conviver com elas, eu posso ser amigo dessas pessoas, mesmo que elas não sejam católicas, mesmo que elas não sejam cristãs, mesmo que elas não tenham os mesmos interesses de fé que eu. Mas onde existir um ser humano desejoso de encontrar-se consigo, e eu não vejo diferença, Tiago, eu não vejo dois caminhos nisso aqui. Eu não acho que exista um caminho para chegar a Deus e um caminho para chegar a mim. É um caminho só que me faz chegar a Deus, que me faz chegar em mim. Eu, meu caro, se eu cheguei a mim, eu já cheguei a Deus. Não tenho dúvida disso. Se eu já cheguei a Deus, naturalmente eu tenho que chegar a mim. Porque eu não tenho como visitar essa dimensão sagrada se não for em mim. Aí você pode até perguntar, padre, mas então para que nós vamos à igreja enquanto um templo estabelecido? Nós vamos à igreja porque a gente acredita que ali exista um facilitador que nos faça chegar a nós. É claro que às vezes não existe, né? Às vezes a igreja é até aquilo que acontece dentro da igreja se mostra como um obstáculo ao meu encontro com Deus. Mas
por regra, deveria ser. Deveria ser um lugar propício para o encontro com Deus e consigo mesmo. Paulo teve essa percepção. Então, se você enxerga hoje o cristianismo no mundo, o Papa tão facilitador da conversa, do encontro, nós temos ali, meu caro, um escalonamento que começou em Paulo, nos primeiros discípulos, e que chegou até hoje. Caraca, meu. Isso é escala de verdade, cara. E escala que perdurou no tempo e durou por milênios. Ô, padre, eu preciso daqui a pouco continuar uns conteúdos que eu prometi pra galera, só que o problema é que dá Claro. vontade de ficar aqui só te ouvindo e aprendendo contigo, né? E eu queria... Posso te fazer uma pergunta que talvez saia um pouco do contexto, mas sabe o que que é? Eu sei que essa é uma pergunta que vai se comunicar com muita gente, porque eu abri uma caixinha de pergunta e muita gente me perguntou isso. Eu queria jogar para você essa responsabilidade, padre. Pode A deixar. pergunta é a seguinte: a gente vive num mundo e quando a gente tá falando, assim, a galera que me segue aqui é muito ligada a negócios, né? E no mundo dos negócios existe, por um ponto de vista, muita justiça. Então, não, tudo que eu faço e eu tenho de resultado é justo, porque eu colho o que eu planto. E por outro lado, existe a injustiça. Existe sempre aquelas pessoas ou empresas que você não consegue entender da onde que está vindo tamanho merecimento para que exista um resultado proporcional. Então a gente vive num mundo, de certa forma, que ocorre muita justiça, mas também muita injustiça. E isso daqui abre muita margem para inveja, muitas vezes. E aquela inveja é incontrolável. Então, como lidar, padre? Eu quero perguntar para vocês aqui, quero que você consolidasse esse pensamento. Como lidar com esse fato de existir injustiças no mundo, existir inveja no mundo e como lidar com pessoas que muitas vezes não fazem por merecer, mas colhem o que elas nem chegaram a plantar? Como lidar com esse tipo de pensamento, padre? Olha, a primeira coisa, a gente precisa mergulhar numa consciência da nossa verdade. Onde existe estrutura humana, existe a falabilidade, existe o erro, existe o engano, existe a injustiça. Quando eu dizia aqui que o encontro com Deus deveria ser naturalmente um encontro com a gente, Tiago, eu falo justamente desse desvelamento. Cara, domingo passado eu falava sobre isso. Quem me assistiu na missa de domingo me ouviu falando sobre isso. Como é difícil a gente ter coragem de identificar em nós aquilo que nós criticamos tanto na sociedade. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar com a injustiça. Eu acho cruel onde existe a prevalência da injustiça. Mas e o quanto eu promovo também de injustiça no mundo que me pertence? Nesse mundo que eu administro e que nem sempre eu sou capaz de purificá-lo como eu gostaria que o mundo estivesse purificado. Então, eu acho que a maneira mais honesta de lidar com tudo isso é a gente sempre ter um esclarecimento cada vez mais profundo e fecundo de nós mesmos. Eu sou este lugar de onde o mundo o mundo se concretiza. Eu sou o lugar a ser transformado. E eu tenho também aqui dentro de mim esses conflitos. Às vezes eu fico olhando para algumas situações e falo, meu Deus, mas por que isso está sendo assim, né? Por que isso está sendo conduzido dessa forma? Por que a gente ainda erra sempre do mesmo jeito? Por que algumas pessoas estão ainda tão acomodadas, tão incapacitadas de levantarem a própria bandeira e de começarem uma história nova? Por que escolhem o caminho do vitimismo? Aí, meu caro, me vem aquele sentimento assim de compaixão, de misericórdia, que é tão necessário nos dias de hoje. Fala, mas Fábio, você também tantas vezes fez isso. Então, acredito que a solidariedade com essa fragilidade, não permitindo que ela venha crescer em nós e a partir de nós, mas como um lugar de conhecimento do humano, sabe? Onde a gente perde um pouco essa necessidade de idealizar tudo o que nós enxergamos. Não, vamos nos ver com mais verdade, vamos nos enxergar com mais realidade. Acho que é a única forma que a gente tem de fazer isso.
tornar-se menos pesado. Caraca. Ô, padre, o que você Cara, falou... Oi? Eu não sei se te respondi. Você não me respondeu, você fez mais do que isso, você me gerou uma reflexão profunda interna aqui, cara. O que você fez hoje foi incrível. Eu sei que não foi incrível só para mim, foi incrível para essas mais de 80 mil pessoas que estão aqui com a gente, tá, padre? Assim, eu vou confessar para você que eu estou há muito tempo querendo que você tivesse vindo aqui na live com a gente, de verdade. Eu sempre soube que seria uma coisa incrível, uma parada diferente. E especialmente para levar esse conteúdo para, às vezes, um mundo que não está tão próximo do seu, de certa forma, né? E eu sei que grande parte da sua missão de vida é levar, né, a palavra para mais gente. E eu queria te dizer que, de certa forma, eu tenho cada vez mais feito parte desse movimento, tá, padre? Então, assim, queria que você pudesse contar comigo. Sou um cara que estou começando nesse mundo, mas que, com certeza, com a melhor das intenções, de uma forma genuína, transparente, espero que eu possa contribuir um pouquinho também com a sua missão e tenho cada vez mais me encontrado para compartilhar um pouquinho mais do que eu tenho aprendido nos últimos tempos, tá, padre? Quero muito que você participe no futuro também com a gente, seja em podcast, live, seja o que for. Eu sei que a nossa galera gostou muito de tudo que você falou hoje e a reflexão que você gerou, tá, padre? Obrigado, meu querido. Obrigado. E apenas um complemento aí ao que você disse. Às vezes nós temos a ilusão de que os nossos mundos são diferentes. São nada. No fundo, todos nós estamos querendo um lugar no mundo. Eu tenho feito, Tiago, um compromisso comigo de que o meu discurso religioso, eu tenho o direito de fazê-lo, eu tenho o direito de acreditar como eu creio, eu tenho o direito de rezar como eu rezo, mas eu não tenho direito, em hipótese alguma, de fazer com que o meu discurso religioso faça o outro acreditar que ele não tem um lugar no mundo. Tem sim. Todos nós somos um lugar de essência, um lugar onde Deus se manifesta e se manifesta com muita grandeza. Então, eu acho que as pessoas que lhe procuram para, de alguma forma, aprender a lidar com dinheiro, elas estão querendo aprender a lidar com elas. O dinheiro é apenas um detalhe que faz parte da nossa vida e que acaba sendo uma expressão de nós mesmos. Eu tenho visto muito que o dinheiro, quando temos, nos modifica, quando não temos, nos modifica. E nas duas modificações, se a gente quiser, ela é sempre positiva. Eu já passei fases da minha vida em que eu não tinha dinheiro para comprar um salgadinho na escola. Hoje eu tenho não só para eu viver bem, como para ajudar muita gente que faz parte da minha vida, que está sob o meu cuidado, as instituições que fazem parte do meu lugar aqui. Então eu fico pensando que tudo que nos torna humanos, seja a necessidade de aprender a administrar o resultado do nosso trabalho, ou então a dor que a gente não sabe resolver e que a gente leva para o travesseiro, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de lidar com a gente, nos coloca no mesmo mundo. Eu acho que nós somos todos sempre muito iguais, muito. Quanto mais eu fico padre, quanto mais as pessoas me interpretam como este lugar de confiança, e eu me sinto muito responsável por isso, muito feliz, por tantas pessoas que confiam em mim, no que eu digo. Quanto mais eu mergulho nesse mistério de ser padre, mais eu descubro que o que as pessoas estão querendo de mim, na verdade, é apenas um ser humano bacana, do bem, que esteja disposto a estar com elas, com aquilo que elas precisam viver. Então, muito obrigado por abrir a sua casa, me apresentar aos primos e obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar com você. E eu espero a gente voltar a falar mais vezes. Padre, pô, a humildade antecede a honra e você demonstrou uma humildade sem tamanho. Eu vou contar, primos, não saiam daqui, tá? Vou contar para vocês umas coisas aí que acho que eu nunca contei antes, daqui a pouquinho. E, padre, muito obrigado. Espero que você volte, então, novamente em breve. Foi uma honra, tá bom? Obrigado, meu querido. Um beijo, meu povo querido. Tamo junto. Beijo. Valeu, se cuida, meu irmão. Tchau. Obrigado.